Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o 6º vídeo das histórias da Bíblia. Continuando com a história de Abraão, hoje no capítulo 15 ao 17 de Gênesis. Capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me tem dado filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aí o Senhor falou para ele: Esse homem não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. Então o Senhor levou para fora da tenda e disse: Olha para o céu, se puder contar as estrelas, assim será a tua descendência. E agora aquele versículo famoso, o versículo 6, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão era velho, não tinha filhos, casado com uma mulher estéril, e Deus tinha falado com ele que a descendência dele ia ser grande e ia herdar toda a terra. E ele simplesmente acreditou no Senhor. Mesmo com todas as circunstâncias mostrando o contrário, Abraão creu em Deus. E isso foi o que justificou Abraão, a fé dele. E o Senhor continuou: Eu te tirei da terra de Ur dos caldeus para te dar essa terra por herança. Então disse mais: Com certeza peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que ela há de servir e depois sairá com muitos bens. E isso se cumpriu quando os filhos de Israel foram para o Egito e ficaram escravos lá por mais de 400 anos. E ele continua: Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Isso é muito interessante, porque lá na frente, em Deuteronômio 9:5, quando Deus está trazendo os israelitas para a terra prometida, ele fala: Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que vocês vão entrar para possuir essa terra, mas por causa da impiedade das nações. Ou seja, Deus falou assim: vocês vão herdar a terra não é porque vocês são bons e corretos perante mim, mas porque as nações que moram aqui são muito más. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, no versículo 18, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Agora, no capítulo 16 começa: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Quer dizer, Abrão, com 86 anos, tinha recebido a promessa de Deus. A esposa dele, Sarai, sabia, mas ela não tinha paciência para esperar a promessa de Deus. Então o que ela fez? Ela falou: Olha, Deus falou que você vai ter um filho, mas eu não estou conseguindo engravidar. Então você vai lá e engravida a minha serva e ele vai ser o seu filho. Não era o que Deus tinha planejado. Mas Abrão deu ouvidos a Sarai, engravidou a serva Agar. E quando a serva viu que estava grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Sarai foi reclamar com Abrão. No versículo 5, Pus a minha serva ao teu dispor, e vendo ela que engravidou, começou a me desprezar. E Abrão respondeu: A serva é tua, faz conforme bem te parecer. E Sarai maltratou Agar, e Agar fugiu. Depois que ela fugiu, lá no versículo 7, o anjo do Senhor encontrou-a perto de uma fonte de água no deserto e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Quer dizer, chegou e falou: O que você está fazendo aqui, né? Ela falou: Estou fugindo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo falou com ela: Volta para tua senhora, te humilha debaixo das mãos dela. Porque, na verdade, ela era escrava da Sarai e ela ficou arrogante, orgulhosa, começou a desprezar a senhora dela. E ele falou no versículo 10: Vou multiplicar a sua descendência tanto que ela não poderá ser contada. Você vai dar à luz um filho que vai chamar de Ismael. E o Senhor ouviu a sua aflição.
Agora o anjo fala uma coisa muito interessante, que depois nós vamos ver no final desse vídeo. Ele fala: ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar voltou, deu à luz ao filho e colocou o nome de Ismael, como o anjo tinha falado. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Só que esse não era o filho da promessa. Nós vamos ver agora no capítulo 17 de Gênesis. E 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor novamente e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. É claro que Abraão não era perfeito, mas Deus falou: tenta, né, pelo menos. Eu vou firmar a minha aliança entre ti e mim e te multiplicarei extremamente. Versículo 4. Esta é a minha aliança: serás pai de muitas nações. Não te chamarás mais Abrão, mas o teu nome será Abraão. Farei de ti muitas nações e reis sairão de ti. E aí no versículo 10, Deus estabelece o pacto da circuncisão. Ele diz: todo macho entre vós será circuncidado. Depois eu vou gravar um vídeo sobre a circuncisão, que é um assunto à parte que nós temos que estudar. Continuando no versículo 12, quando completarem 8 dias de idade, todos os machos serão circuncidados, da sua geração, os nascidos na sua casa ou comprados por dinheiro a qualquer estrangeiro. E no versículo 15, Deus continua: quanto a Sarai, sua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara será o teu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Ela será mãe de muitas nações, reis e povos sairão dela. E aí, nesse momento, Abraão riu no seu coração e disse: um homem de 100 anos pode ter um filho? E Sara pode gerar com 90 anos de idade? E disse mais: que Ismael seja abençoado diante de ti. O Senhor respondeu para ele: na verdade, Sara, a tua mulher, dará um filho, e você vai colocar o nome dele de Isaque. Com ele eu vou estabelecer a minha aliança. Quanto a Ismael, eu também te ouvi e vou abençoá-lo. Farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará nesse mesmo tempo daqui a um ano. E aí o Senhor foi embora. Abraão pegou todos os homens nascidos na casa dele e todos os comprados por dinheiro, os escravos, e circuncidou todos eles naquele dia. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado. Ismael, o filho dele com a escrava, tinha 13 anos. E aqui termina o capítulo 17 de Gênesis e a nossa leitura de hoje. Só que tem uma lição muito interessante para a gente aprender nesse capítulo. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, mesmo sendo velho e casado com uma mulher estéril, Abraão creu. Sara também deve ter acreditado no começo, mas o tempo foi passando, ela começou a duvidar e ela não teve paciência. E esse é o grande problema, o que acontece muitas vezes com a gente, comigo também, quando Deus fala: eu vou fazer isso. E aí você fica esperando e a coisa não acontece e você resolve ajudar Deus. Foi o que ela fez. Ela falou: eu não estou engravidando, pega a minha escrava, tem um filho com ela, às vezes ele vai ser o filho da promessa. Não foi o que Deus tinha falado com ela. Não foi o que Deus tinha falado com Abraão. Ele abençoou Abraão, abençoou Sara, falou: olha, você vai ter um filho, você vai ser pai de muitas nações, a Sara vai ser mãe de muitas nações. Só que a Sara teve pressa, ela não quis esperar. E essa falta de paciência da Sara custou caro para toda a humanidade. Porque os dois descendentes de Abraão são até hoje o motivo de todas as guerras e desavenças ali no Oriente Médio. Porque nós temos o Ismael, que é o pai de todos os muçulmanos, e o Isaque, que é o pai de todos os judeus. São duas nações, dois reinos diferentes, que até hoje lutam pelo direito à posse da terra prometida. Na verdade, conforme a promessa de Deus, a terra foi dada a Isaque e os seus descendentes. E Ismael, conforme o anjo profetizou para Agar no deserto, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele.
e habitará diante de todos os seus irmãos. Quer dizer, ele já sabia que aquilo ali ia dar uma confusão enorme, porque não era o plano de Deus. Deus queria que eles tivessem Isaac, herdeiro da promessa, e que todos os seus descendentes habitassem na terra de Canaã. O problema não foi Abraão ter tido outro filho, porque depois nós vamos ver lá na frente, no capítulo 25 de Gênesis, depois que a Sara morre, Abraão se casa com uma mulher chamada Quetura e tem vários filhos. Mas o filho da promessa, o primogênito, deveria ter sido Isaac. Mas a falta de paciência de Sara custou para a humanidade anos e anos e séculos de guerra até hoje. Então essa é a lição desse vídeo, dessa parte da história de Abraão. É melhor esperar Deus fazer no tempo dele. É claro, a gente não tem que ficar parado. Nós temos que continuar com a nossa vida, lutar, mas seguir realmente sempre o que Deus fala. Não vamos ficar apressando e tentar fazer as coisas que Deus falou que Ele ia fazer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.